Eu sou Maria Aparecida, esse é o canal Mediunidade Clínica e eu fico à sua disposição para responder as suas questões, para que a gente possa ir estreitando os nossos laços, né? E você vai divulgando, porque facilita a vida de muita gente que não pode, que não tem acesso. Então, entra lá, clica, vê, assiste e fica tudo resolvido, né? Não custa nada a gente ajudar com um clique as outras pessoas, ajuda muito. E hoje nós vamos falar sobre transe. Você já notou que a gente está fazendo assim um vocabulário para a gente ir se situando em relação às coisas, né? Então hoje nós vamos falar de transe, e transe lembra trânsito, lembra movimento, né? Estado de transe. Então um estado de movimento, estado é uma coisa que dá e passa. Não é uma coisa que fica a vida inteira, né? Estado febril, por exemplo. O bebê tá com febre, você vai lá, vai no doutor, dá remédio, ele reage sozinho, não sei, mas o estado passa. Ninguém vai ficar com febre o resto da vida. É um estado que dá e passa. Estado de euforia. Você ganhou sozinho na Lotus, o prêmio, não sei o que, lá na loteria. Então, ótimo. Então dá aquela alegria, aquela coisa. Bom, no outro dia você já se refez, daquilo já passou. Isso é estado. Estado é uma coisa que dá e passa, né? Uma coisa que vem e vai. Então, esse estado se refere também ao estado de trânsito. Dá e passa. Uma exaltação, uma excitação, é uma coisa que dá e passa. Você sabe disso. Então, eu queria que você prestasse atenção, olhando lá para a nossa figurinha, que você já conhece isso, mas é só para reafirmar, que você é mais do que um pedaço de carne com 2 olhos e uns cabelos grudados, né? Você tem uma dimensão a mais, você tem um campo energético, que é a emanação do seu corpo físico, que é o corpo etérico, você tem emoções, que a gente já descreveu lá atrás em campo astral, você tem um campo mental, lá onde você pensa, lá onde você tem as ideias, e atrás, vivificando tudo isso, dando luz, nutrindo, dando vida, se manifestando, tem o espírito. Então, estamos lá a descrever isso. Só para você lembrar, como você já lembrou, nós vamos adiante. Nós vamos falar que a percepção desses campos todos, nós podemos chamar de mediunidade. A percepção do campo de energia, do universo físico e do universo extrafísico, porque energia é energia, quer seja emanada do universo físico, quer seja emanada no universo extrafísico. Então, você está lá lembrando que você pode acessar isso. Algumas pessoas têm uma noção clara disso, têm uma experiência clara nesse sentido, outras não tão claras, outras estão descobrindo. Cada um vai lá do seu jeito, né? E nós, assim, comuns, homens mortais, né? Percebemos claramente o universo físico. Todo mundo percebe o universo físico. Já o universo extrafísico, ele não é tão visível assim. Alguns pressentem, alguns enxergam, alguns ouvem. Então, a gente acessa esse universo em função do nível de sensibilidade que temos. E esse nível de sensibilidade mais avançado, por aqui, entre nós, na nossa comunidade aqui terrestre brasileira, nós chamamos isso de mediunidade, né? Então, esta mediunidade, ela apresenta momentos, essa percepção, ela se mostra em determinados momentos como um estado de transe, enquanto fenômeno religioso. As pessoas tomam assim: olha, eu vou lá no centro e quando o médium entrar em transe, a gente vai falar com o mentor. Então está muito associado mediunidade, trânsito a fenômeno religioso. Eu respeito tudo isso, aceito tudo isso, mas tenho um olhar que faz assim uma transversal aí, não é? O estado de transe, lá visto como o médium fala, né, como um fenômeno religioso, é aquela hora da psicografia, a hora da psicometria,
aquela escrita que é automática, ou na hora da vidência. Então, na psicometria, esse nome, psicometria, sabe o que é? É aquela faculdade mediúnica que o médium entra em contato com o objeto. Então, ele pega um objeto aqui na mão, né? Ou vai benzer, ou vai fazer o que for, ele pega aquele objeto aqui, e aí ele começa a perceber o histórico, às vezes, desse objeto, a quem pertence, da onde vem. Uma vez eu ganhei lá atrás, né, um anelzinho de um namorado, e eu achei lindo aquele anelzinho, e botei o anelzinho, e lá fui eu pro centro com o anelzinho no dedo. Chegou lá e a gente estava fazendo testes, né, para ver quem tinha mediunidade de quê. Então alguém pediu o meu anel para testar, e eu dei o anel, e a pessoa pegou o anel na mão, isso aqui é a psicometria, pegou na mão, olhou, se concentrou ali, falou assim, esse anel veio de longe, esse anel atravessou não sei que lugar, e eu não sabia o histórico do anel, tudo que eu sabia era que o anel era para eu pôr no meu dedo, e eu pus no dedo. Então, nessas alturas do campeonato, é essa a ideia que nós fazemos, é uma vidência que dá e passa. A pessoa estava em transe, concentrada ali, e ela percebeu coisas. O transe tem esta característica, né? Num dos livros do André Luiz, através da psicografia do Francisco Cândido Xavier, nos domínios da mediunidade, ele tem um amigo espiritual, ele tem um mentor, o Aulus, que diz assim, que nos trabalhos mediúnicos, esta palavra psicometria mostra a faculdade de ler impressões e recordações em contato com o objeto. A pessoa fica o dia inteiro lá lendo e vendo essas recordações? Não, ela entra naquele momento e sai daquele momento. Ela faz um transitar ali, ela transita, ela faz um movimento. Fora dos meios espíritas, tem outras denominações essa percepção, não é? Este transe. Às vezes vai chamar percepção extrasensorial, isto porque, gente, cada pessoa estuda aquele fenômeno de uma determinada forma. Então, um que estuda com essa visão, com a outra, aquele ponto de vista, vai batizando de diferentes nomes, né? E eu tô falando da essência do fenômeno. Eu não importo muito com o nome que seja batizado, mas a gente tem que estabelecer alguma coisa aqui para a gente conversar, senão fica difícil, né? Então, o transe, quando a pessoa pega aquele anel e tá ali percebendo coisas, esse transe, vamos combinar aqui, que é um estado alterado de consciência. Ele alterna, tem hora que eu estou, tem hora que eu não estou. O sujeito entra e sai daquele estado, assim como o sono. Nossa, Aparecida, mas então você está querendo falar que o sono é um estado de transe? Eu não estou querendo, eu já falei. O sono é um estado alterado de consciência. Olha, você entra no quarto, você vai dormir. Quando você dorme, você fecha os olhos lá, você vê quem entra no quarto, quem sai do quarto, quem é... Não, você não vê. A sua consciência se ausentou dali. Ela foi para um outro lugar. Você está dormindo. Então, dormir, sono, é um estado alternado. Você fica dormindo a vida inteira? Não. Você dorme e acorda. Dorme e acorda. Então, é um estado alternado de consciência. Assim também é o sonambulismo. Você já ouviu falar daquela pessoa sonâmbula, né? Ela tá meio que dormindo, meio que acordada, ela levanta dormindo, sai andando. Geralmente essa pessoa, ela própria, ela tem dificuldade de perceber o fenômeno. É o pai que viu, a mãe, a mulher, quem mora junto, que vê que a pessoa tem aquele fenômeno, porque ainda que a pessoa pareça estar acordada, ela continua dormindo e ela não tem consciência das suas ações, por isso que ela não lembra. E aí, então, nós estamos chamando também o sonambulismo de um estado alternado. Eu não estou com aquela tensão que eu estou dirigindo no trânsito. Não, eu estou num estado alternado.
alternado, foi para lá para o outro lado. Geralmente quem percebe isso são os outros moradores da casa, né? Da mesma forma que indo adiante, a gente percebe um outro estado, o sonho. O sono é um, o sonho é outro. Primeiro você dorme, depois você sonha, né? O sonho, gente, tem assim cursos sobre o sonho, porque é um tema interessantíssimo, onde você conversa com o inconsciente, você trabalha aquelas imagens que vêm, elas são símbolos. É muita coisa, mas é só para você saber que o sonho também é um estado alternado de consciência, também é um transe. Quando eu dava aula para os pequenininhos, né, eu gostava de entender o que eles entendiam para eu poder trabalhar melhor com eles. Então, eu falei, gente, nós vamos conversar sobre sonho. Você sabe o que é um sonho? Ah, o meu aluninho levantou a mãozinha, aquela graça, né, e falou assim, mas você não sabe, professora? Sonho é quando a gente dorme assim, vem aqui nos olhos. E eu entendi assim exatamente tudo. O jeito dele falar não tinha importância. Era um jeito infantil, mas ele tinha o conceito do que era um sonho. Ele não sabia que era um estado de transe, mas é assim que nós estamos situando aqui para os nossos encontros. Mais adiante, você pode pensar na meditação. A meditação é uma técnica, né, que te coloca num estado de transe, que te coloca num estado alternado de consciência. Não é uma religião, não é uma prece, você não precisa fazer parte de seita nenhuma. É uma técnica que você aprende e aplica, né, em si mesmo, e você faz uma serenidade ali e a sua consciência sai daquele turbulinho, daquele coisa, daquele trânsito aqui. Então, a meditação. Quem nunca fez meditação, eu trouxe algumas imagens do relaxamento. Relaxamento você já fez, todos nós fazemos relaxamento. Você já foi lá um dia que fez uma massagem, ai que delícia, nossa, saí tão relaxando. Naquela hora que você estava ali sendo passado por aquela técnica, aquela prática, você vê, você não estava numa sessão de estudo que você tem que prestar muita atenção. A sua atenção ficou relaxada, o seu corpo ficou relaxado, então o relaxamento também é um estado de transe, um estado alternado de consciência, está entre a vigília, que você está acordado, e o sonho. No corpo você tem uma diminuição da frequência cerebral, né? Do fluxo todo do corpo. Tudo vai baixando um pouco assim e você relaxa, fica sossegado, né? Um outro exemplo de transe é a saída astral. Isso bem conhecido nos meios mediúnicos. A pessoa se vê conscientemente fora do corpo. Sair do corpo, gente, todos nós saímos quando nós dormimos. A nossa consciência apaga, pronto, acabou. Mas tem gente que sai do corpo consciente de que está saindo. Eu tive um cliente que ele chegou muito assustado na clínica, porque ele foi dormir tudo calmo, lá pelas tantas o bebê acorda e chora, a filhinha dele acordou chorando, gritando lá no quarto, e ele deu um pulo da cama e foi em direção do quarto dela, lá na outra ponta do corredor. Quando ele saiu do quarto dele, ele se viu na porta do quarto da menina, como se tivesse um espelho lá e ele estivesse se vendo lá, né? E aí ele ficou muito assustado, foi acudir a filha, tudo, mas no outro dia ele apareceu lá para contar isso. Olha, ele ficou assustado porque ele se viu fora do corpo. Nós não temos isso por norma, eu estou me vendo fora do corpo, mas a saída astral é isso, é uma como se você fosse uma duplicata. Você vê você lá fora de você. É uma coisa meio louca, né? Não é uma coisa assim tão natural. Mas as coisas
podem acontecer dentro desta situação. E nós temos ainda outros estados mais sutis, menos assim, assustadores, né? A inspiração. Olha, eu estava tão inspirado, escrevi uma poesia, eu estava tão inspirado, escrevi um poema. Nossa, eu estava inspirado, fui lá, fiz um capítulo novo do livro. Então, eu estou assim, pensando lá longe, num outro momento, eu não estou aqui, assim. Não, eu estou lá. Então, isso é um outro momento, é a sua inspiração. Você já teve momentos que você viveu isso, mesmo que você não escreva um poema, mesmo que você não faça uma música, mas você teve momentos de inspiração e você sabe do que eu estou falando. E você não ficou nessa da inspiração o tempo todo. Isso deu e passou. Quando dá e passa, isto é um transe, tá lá num movimento, né? O artista transita muito nesse território. Ele fala assim, eu tive uma inspiração e aquela música veio pronta. Ele usa muito essa expressão, veio pronto, né? É como se ele entrasse de fato num lugar, pegasse aquilo e trouxesse para cá. Nem todo mundo é artista, às vezes nós ficamos distraídos e passa aqui uma coisa do lado, você nem vê. Esse distraído, a consciência, a percepção do cara tá longe, ele não tá captando uma música nem nada, ele está apenas distraído e passa, dá e passa. É um transe, ele foi para lá e voltou para cá. O estado de hipnose, lembrando de um outro exemplo, né? O estado de hipnose é um estado de transe. E o estado de hipnose não é só aquilo que a gente vê no cinema, assim, olha, dorme, né? Aquela indução. Você pode estar hipnotizado, assim, pelo jogo de futebol. Você pode ser um pisca na frente. Você está hipnotizado, aquilo está chamando a sua atenção. A hipnose é um transe. Você vai assistir um balé clássico lá no Municipal. Eu gosto muito, né? Uma das frustrações é assim, olha, não fui dançarina clássica. Não foi, agora faz outra coisa, pronto. Mas quando você vai lá na plateia e você senta e passa aquela moça dançando na sua frente, nossa senhora, com aquela leveza de movimento, olha, me acompanha, parece que você dança junto, você está em transe ali. Então, essa hipnose, você entra e sai do estado hipnótico. Aquilo parece um transe. A leitura te leva para um transe. Às vezes você está tão absorto naquela leitura ali, que você está tão envolvido naquilo, você encarna aquele personagem, aquilo, você entra no personagem, o personagem entra em você. Essa leitura é um transe. Então, há muitos estados de transe, não é? Você lembra aquele estado de quase morte que a gente ouve falar? Há muitas pesquisas sobre isso e são pesquisas muito interessantes. Elas não são vistas com o olhar da mediunidade, com o olhar da religiosidade. Elas são vistas com o olhar da pesquisa, da interrogação. Olha, quero saber o que é. Então vai lá e a pessoa que quase morreu conta como foi. Vai para outra pessoa que quase morreu, ela conta como foi. Aquele estado é o habitual dela? Não, aquele estado não é o habitual dela. Então ela conta, ela traz relatos e muitos relatos, né, dessa experiência que a pessoa passa de quase morte, ela traz muito comum o relato de um túnel que no fim do túnel tem uma luz, né? Muita gente relata uma sensação de serenidade. Nossa, era tudo tão calmo, né? E outras relatam visões. Eu tive uma aluninha piquitita, né, da classe dos pequenininhos que foi passear, caiu,
teve lá uma fratura e, nossa, aconteceu 1000 coisas. E essa menina, então, teve um abalo muito grande. E ela teve visões, porque ela bateu o crânio e ela perdeu a consciência, demorou para voltar, aquela coisa arada toda, e ela teve visões. Que visões uma criança tem? Ah, eu fui saber, imagina que eu ia perder, a minha aluna teve visão, eu não ia perguntar, né? Eu fui lá indagar, fui saber para aprender. E agora, como eu aprendi, posso contar para você. Ela falou assim, tia, eu fui lá num lugar que tinha uma velinha acesa. E aí eu fui falar com o Deus. E eu falei para ela, e quem era o Deus? Como é que ele era? Aí ele é um velhinho de barba branca. É a simbologia que ela usa. Ela tem uma noção de religiosidade, a religião fala para ela em Deus e ela viu o Deus que ela tinha na cabeça dela, um velhinho de barba branca. E ele estava segurando para a velhinha dela não apagar. Aí, como a velhinha dela não apagou, ela voltou. Então, é uma visão infantil, características infantis, a criança não sabe de experiência de quase morte, não sabe nada disso, e ela vem e ela relata a sua visão, não é? Então, às vezes, as pessoas têm visões. Ela está sempre nesse estado? Não. Sempre você bate a cabeça e perde a consciência? Não. Você entra e sai do transe, tá? Então, você vai ampliando o seu conceito de transe como um estado que vem e vai. Mais adiante, eu separei para você olhar uma figurinha que lembra o Buda, né? E esse estado que você está naquela concentração, esse estado é chamado Nirvana. É outro lado do mundo que dá ibope para isso. Aqui a gente tem outros nomes. E lá, é um estado de consciência aonde você tem uma libertação maior, uma expansão maior, você não está em sofrimento, você não está em preocupação, você está numa boa, tá? É o Nirvana. Então, esta história é para a gente ver que isto é universal, que mesmo que as pessoas deem outros nomes, a consciência funciona do mesmo jeito. O jeito de funcionar é o mesmo em qualquer lugar. E mais adiante ainda, a nossa ilustração fala de uma elevação do samadhi, né? Também é coisa do estudo da filosofia oriental, que é um estudo de paz na mente, uma quietude mental. O dia inteiro você tá com aquela paz na mente? Ah, não tô, porque antes de chegar aqui a campainha já tocou, a luz apagou, não sabia se ia dar para gravar. Então, como é que tô? Ah, sim, você ficou aqui administrando a emoção, ficou vendo o que é que você ia fazer. Então, esse estado de administração das coisas aqui é o estado de paz mental é outro. Você está entendendo, né? Você já passou por todas essas coisas. Também, lembra da história do Moisés, que ele entra num transe e ele tem um êxtase, um estado de alma em que o sentido deixa a história material para trás, a vida material para trás, e ele concentrou toda a atenção dele na visão que ele estava tendo, naquela contemplação interior, e ele teve essa visão no relato bíblico, né? Lá pelo deserto, e ele viu lá no monte uma árvore, e essa árvore virou uma fogueira, fez uma fogueira sobre ela, e ele ouve no dizer do relato bíblico a fala de Deus. Deus falou com ele através daquela presença de fogo ali. Então isso é um estado de êxtase. Nossa, estou conversando com um Deus, né? Eu nunca escutei o Deus responder para mim, mas o meu estado de êxtase às vezes é quando você vê o seu filho sorrir e aquilo te contagia, te contamina. Então você fala, olha o meu Deusinho aqui, né?
né? Então, é um estado de êxtase, um estado de satisfação interna, de contemplação, né? Então, a pessoa fica nesse estado o tempo inteiro? Não, ela entra e sai. Então, ela é como que transportada por uma outra dimensão, uma exaltação mística, né? Quando você vai estudar, ainda através da Bíblia, hoje estou bíblica, como vocês estão vendo, a anunciação de Jesus a Maria e depois os quadros das pinturas que chegam para a gente, eles são maravilhosos, porque eles fazem assim, a Maria naquela contemplação do anjo, né? Qualquer dia a gente conversa sobre isso, mas voltando para o estado de transe, a gente ainda pode se referir ao Satori como um estado de iluminação mais profundo e um pouco mais duradouro. É aquilo que lembra, assim, aquela história do Buda, sabe? Que a pessoa está ali naquela concentração e aquela aura simbólica ao redor da cabeça está dizendo dessa luminosidade, dessa iluminação, dessa profundidade do estado, né? Então, você vai vendo tudo isso, são estados de transe, porque são estados alternados de consciência. E a psicologia, ela se aproxima disso também quando ela fala ela não fala de estado de transe, tá? Desse jeito que eu tô falando. Ela fala psicologia transpessoal, não são todas as escolas. Só a escola de psicologia transpessoal fala de estados holotrópicos, tá? Ela fala de um estado que você entra e sai. E aí, ela tá falando de religião, Aparecida? Não, ela tá falando de pesquisa. Então, tinha um pesquisador que ele foi lá olhar e ele fica assim participando dessa escola por conta das pesquisas que ele fez. Ele participa dessa psicologia transpessoal, que na faculdade você não escuta nem falar que isso existe, né? Mas a psicologia transpessoal, ela faz a abordagem de desses estados holotrópicos de consciência. Ela fala de emergências espirituais. É aquilo que do lado de cá a gente chama de transe. Uma emergência espiritual é um transe. E alguns poucos estudos vão por esse lado, né? E a gente vai vendo o que dá. Só que quando eu fui para esse estudo lá dentro da universidade, eu comecei lá a minha fala dizendo que não é negando os fatos que nós vamos compreendê-los, né? Porque lá a minha história, né, a minha tese chamava-se mediunidade clínica, não podia ser outra coisa, né? E então você não pode negar uma coisa que o cliente chega aqui e fala para você que ele viveu. Se ele viveu só na imaginação dele, se foi só ele que viu, se foi um estado de transe, não interessa. Aquilo lhe impressionou os sentidos, aquilo existe dentro dele, então aquilo tem um nível de existência e eu não posso negar esse nível de existência, senão eu estou negando uma parte do ser. E quando você nega alguma coisa, essa coisa fica te atucanando lá. Aqueles que não aprendem nada com os fatos da vida, sejam agradáveis ou desagradáveis, sejam físicos ou sejam extrafísicos, né? Ele não aprendeu nada com isso, a vida vem e dá uma forçada de barra, a vida vem e fica repetindo, é como um sonho que se repete. Você não explorou aquele sonho, você não esqueceu, jogou ele para debaixo do tapete, depois você sonha outra vez, passa 1 ano, 2, você sonha de novo. Então, aquilo que você não aprende, a vida vai repetir até que você aprenda. Ela vai repetir quantas vezes for necessário. Então, se eu tenho um estado interno que eu não sei como lidar, eu simplesmente nego. Você pode negar, mas aquilo vai se repetir, pode esperar, porque o que você nega te domina e o que você aceita se transforma, porque você vai olhar para aquela coisa no intuito de entender, né? Lembra da história de Teresa d'Ávila?
essa imagem mostra um tanto lá para você, ela tinha visões. Ela estava assim o dia inteiro? Não, mas ela não negava o que ela tinha. Então ela fazia lá as entradas dela, lembrando outros que dentro a história da religião, ela está repleta de santos que tinham visões, não é? A gente não está falando. E por que eu trago de outras escolas religiosas? Para a gente perceber que o transe, que mediunidade, que esta possibilidade de você ter uma percepção maior, ela não é patrimônio de nenhuma religião, porque várias usam isso, com diferentes nomes, com diferentes formas, com diferentes explicações, mas todas têm esta percepção do fenômeno extrasensorial, que nos meios espíritas nós chamamos de mediunidade, mas que pode receber o nome que quiser. E voltando lá para a psicologia transpessoal, as técnicas que foram descobertas, né? Uma delas, eu trouxe o livro aí para você ver, é o da respiração holotrópica. Para quem se interessar, né? Para quem gostar, e aqui como é só uma pincelada, mas a gente mostra de onde veio o pincel, né? Quem escreve esse livro é Stanisław Grof, ele é psiquiatra tcheco, até onde eu sei ainda está por aí, né? Não me comunicou o falecimento, então ele é pessoa que está entre nós, e ele foi pesquisar, porque havia alguns fenômenos lá dentro da casa dele, né? Inclusive, então ele não negou o fenômeno, ele falou, não, peraí, eu vou ver como é que trabalha com isso, né? E aí eu trouxe a carinha deles lindinha também para a gente ver a pessoa que estudou isso, que foi, que pesquisou, que viu, né? Tá, e aí quando ele vai, ele pesquisa e ele vê, ele vai vendo com que técnicas ele pode usar isso. E ele não foi para um aspecto de absoluta, uma seita religiosa, tá? Não é isso. Ele vai ver uma técnica que ele pode usar, porque religiosidade, ela não está contida na seita. Religiosidade, religião, religare, é uma coisa que está aqui dentro, é a minha ligação, religare, é eu me ligar de novo à essência. E para eu me ligar de novo à essência, eu não preciso estar trabalhando no centro, na igreja, eu posso estar trabalhando na clínica, eu posso estar fazendo comida, eu posso estar trabalhando com as plantas do meu jardim, eu estou fazendo o religare. Eu tenho uma ideia de religare que é fora do padrão da seita, qualquer que seja ela, tá? Porque Deus não é também propriedade de seita nenhuma. A vida não é propriedade de seita nenhuma. E por que eu estou dizendo isso? Para a gente alargar a nossa visão. Então, mediunidade não é propriedade espírita, não é propriedade de seita nenhuma. O transe mediúnico é um dos aspectos do transe, é um dos. Você já viu que a gente já falou uns 10 aí, né? Então, vamos falar um pouquinho do transe mediúnico. Sempre a figura do Chico envolvida com a mediunidade e psicografando livros, que isso era muito da característica dele, nos transmitir conhecimento de uma outra dimensão. Mas este transe mediúnico é tão transe mediúnico quanto a próxima imagem, que é a imagem de um candomblé. As pessoas lá, elas trabalham mediunidade de uma outra forma. Elas entram em transe também, elas percebem um outro nível de realidade, elas trazem esse nível para o lado de cá, elas fazem esse transitar, esse movimento. Então, candomblé também tem mediunidade? Candomblé tem. Tudo que você transita a consciência tem, porque é um estado alterado que você tem, depois alterna, dorme, acorda, você alterna um estado alterado ou alternado de consciência, sabe? E a próxima figura, que é aquela do carnaval, esta santa que vos fala não nasceu com 75 anos, né? Então, na minha época de carnaval, eu ia pra avenida. E aquela roupa, e aquela coisa arada toda, aquela fantasia.
Tá, fui lá viver o meu carnaval na avenida, porque se eu queria saber, não adiantava perguntar para o outro, eu tinha que ir e que experimentar. Então fui lá para a avenida. E quando chega lá no fim da avenida, vem a repórter, a moça vem entrevistar e fala assim: nossa, onde agora? Como foi você atravessar a avenida? E teve vontade de falar assim: você sabe que eu não sei? Eu estava em transe aqui, eu só escutava a música, o samba enredo, e dança para lá e dança para cá. Então era o transe. Aquele carnaval da avenida também é um transe. A pessoa fica hipnotizada por aquilo. Lembra da hipnose lá atrás? Então são as várias modalidades do transe que a gente está dando uma passadinha aqui para a gente falar. Você não fica só com isso, tá? Você pesquisa, você estuda, você se inscreve no canal, você compartilha, você comenta, você fala, você pergunta e faz a sua reflexão, e eu fico te aguardando aqui no nosso próximo encontro. A gente vai continuar falando disso. Fica com um abraço grande.